No mundo atual, em que as taxas de juros são negativas e que bancos centrais imprimem quantias cada vez maiores de dinheiro sem lastro, muito tem se falado sobre o ouro, o que não é para menos dada a particularidade do atual momento da economia mundial. Mas e a prata? Vale a pena investir em prata? Nesse vídeo, falarei um pouco sobre a prata, sua história, seus usos, seu momento atual e para onde possivelmente ela estará indo nos próximos anos. Se você se animou com as possibilidades de ganhar dinheiro investindo em ouro, espere até saber dos ganhos possíveis com investimentos em prata. Se você ficou curioso, então assista esse vídeo até o final e descubra se vale a pena ou não investir nesse metal precioso. Olá, esse é o canal Investimento Fácil e hoje falaremos sobre investimento em prata. Antes de qualquer coisa, peço a você que ainda não é inscrito que se inscreva e que deixe o seu like. Isso ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. Em 663 a.C., o rei Assurbanipal, do Império Assírio, invadiu o Egito e roubou 75 toneladas métricas de prata. Nesse período, a taxa de proporção do valor do ouro e da prata era de 2:1, ou seja, 2 onças de prata equivaliam a 1 onça de ouro. 75 toneladas de prata equivaliam a 37,5 toneladas de ouro. Em valores atuais, isso daria algo em torno de 2 bilhões de dólares. Devido às inovações tecnológicas da época e da maior oferta existente da prata, já por volta do ano 300 a.C., período em que Alexandre o Grande buscava dominar o mundo, a taxa de proporção entre o ouro e a prata girava em torno de 12:1. 300 anos depois, no período em que Jesus caminhava pela terra, essa proporção continuou sendo de 12:1. Já nos tempos de Maomé, 600 anos depois de Cristo, a taxa continuava próxima e era de 1:16. E assim permaneceu por longos séculos, inclusive na história recente. No dia 2 de abril de 1792, o Congresso americano aprovou a Lei da Moeda, que criava o dólar americano e que determinava que a paridade entre a prata e o ouro deveria ser de 15:1. Já no século XIX, o ouro se tornou a forma mais predominante de dinheiro. A Inglaterra instaurou o padrão ouro clássico em 1819, o que acabou se espalhando para outros países da Europa como França, Suíça, Alemanha e Bélgica, e que pouco depois atravessou o Oceano Atlântico e chegou aos Estados Unidos. Por milênios, a prata foi reconhecida como um excelente meio de troca, principalmente pelas suas características peculiares e bem semelhantes às do ouro, como a escassez, durabilidade, privacidade, divisibilidade, portabilidade, entre outras características que tornavam a prata um complemento monetário perfeito para o ouro. Mas a partir do momento em que o ouro se tornava cada vez mais importante, a prata perdia cada vez mais o seu brilho como moeda. Depois da popularização do ouro, nós presenciamos o surgimento do dinheiro em forma de papel, dos bancos centrais e logo depois das moedas fiduciárias de curso forçado, o que acabou minando o uso da prata como meio de troca. Durante esse período, o preço da prata caiu bastante, até que em 1934 o presidente americano Franklin Delano Roosevelt fixou o preço do ouro em $35 a onça. A partir de então, a relação entre o ouro e a prata começou a disparar e acabou alcançando a taxa de 98:1 em 1939, recorde até então. Logo depois, essa taxa retornou para o seu patamar histórico de 15:1 em 1967, mas isso não durou muito tempo, e a proporção começou a subir novamente e atingiu o patamar de 100:1 em 1991, quando a prata alcançou seu preço mínimo de $4 a onça. Hoje, apesar da proporção entre o valor da prata e do ouro está em níveis recordes, como vocês verão mais à frente neste vídeo, a taxa de proporção da produção de ouro e prata é de apenas 8:1, ou seja, a cada 8 onças de prata que são mineradas, apenas 1 onça de ouro é extraída de uma mina. Mas o que isso significa? O que determina a demanda por ouro basicamente é a procura de investidores pelo metal amarelo, enquanto que apenas 20% da procura por prata é de investidores. Ao contrário da prata, o ouro tem basicamente 2 usos: investimentos e joias. A prata, por outro lado, tem centenas de usos industriais. 90% de toda a prata extraída é consumida. De todos os elementos, a prata é um metal indispensável para a indústria. Ele é o melhor condutor elétrico, melhor condutor térmico e o melhor refletor. A vida moderna, tal como conhecemos hoje, não existiria sem a prata. Fotografias, pilhas, eletrônicos, etc. De todos os usos da prata, apenas joias e talheres resultam em preservação do metal. Nos demais, a prata se desfaz em parcelas microscópicas que são jogadas fora, terminando eventualmente em um lixão.
Já 90% do ouro extraído ao longo da história ainda está disponível para comprar em algum lugar. Desde 2011, o preço da prata vinha despencando, e isso fez com que o custo-benefício para sua produção ficasse cada vez menos atrativo. Por esse motivo, o nível de produção dos países maiores produtores desse metal começou a cair pela primeira vez depois de décadas de aumentos crescentes. Isso vem causando um impacto na oferta de prata no mundo, tornando-a cada vez mais escassa. Os estoques de prata dos governos vêm despencando ano após ano. Só para você ter uma noção, de 1996 a 2015, a queda foi de incríveis 73%. Porém, ao mesmo tempo em que a oferta de prata despenca, a demanda por esse metal continua subindo a níveis históricos. Na medida em que os bancos centrais e suas moedas fiduciárias prossigam seu processo de colapso, os grandes investidores primeiro se voltarão para o ouro e aumentarão seu preço drasticamente. Quando o público acordar, o ouro estará muito caro e as pessoas começarão a ouvir sobre como a prata está mais escassa do que o ouro. No desespero, as pessoas mergulharão na prata, justamente no período atual em que os estoques já são mínimos e a produção está quase parada, ao mesmo tempo em que a demanda industrial por esse metal atinge níveis recordes ano após ano. Será o momento em que o preço da prata explodirá. Apesar da evidente manipulação que ocorre no mercado da prata, assim como ocorre no mercado do ouro, em ralis de alta, o preço da prata tende a subir bem mais que o preço do metal amarelo. Nos últimos 2 ralis de alta nos preços dos metais preciosos, por exemplo, o retorno do investimento em prata superou e muito o retorno do investimento em ouro. De 2008 a 2011, durante a crise imobiliária, o ouro subiu 166%, enquanto que a prata subiu 446%. Já no período de 1970 a 1980, que foi caracterizado nos Estados Unidos como um período de alta inflação e de juros elevados, cenário semelhante ao que acredito que ocorrerá nos próximos anos ao redor do mundo, enquanto o ouro subiu 2.328%, a prata subiu incríveis 3.105%. Por mais de um século, a taxa de proporção entre o ouro e a prata tem estado mais fora da normalidade do que qualquer outra coisa que se tenha notícia. E hoje, essa taxa está na sua máxima histórica, próximo a 120:1, o nível mais elevado dessa taxa em mais de 5.000 anos. Com tempo suficiente, valores sempre tendem a se reverter para a média, mas quando algo está seriamente fora do trilho, normalmente ele superará a média antes de retornar para o centro. Quanto mais tempo e mais fora da curva ele estiver, mais ele irá superá-la. Hoje, enquanto o mundo se afunda em mais uma crise e os bancos centrais do mundo inteiro imprimem dinheiro sem lastro num ritmo nunca antes visto, essa proporção está na sua máxima histórica, girando em torno dos 120:1, ou seja, cada onça de ouro equivale a 120 onças de prata. Segundo especialistas em metais preciosos como Mike Maloney, quando uma corrida prata acontecer, logo depois de uma corrida ouro, essa taxa irá cair como uma pedra e provavelmente voltará para a média histórica de 12:1. E como hoje há uma escassez muito maior de prata do que de ouro, essa taxa poderá até mesmo chegar ao ponto de se igualar ou exceder o preço do ouro. E se eu aprendi algo estudando sobre investimentos nos últimos anos, é que quase sempre você deve fugir do que a maioria das pessoas estão fazendo. Você deve nadar contra a corrente. Por esse motivo, o melhor momento para comprar um ativo é quando ninguém está falando nele, quando ninguém mais dá atenção a ele. Ou seja, quando ele está subvalorizado. E essa é justamente a situação atual da prata hoje. Se você gostou do conteúdo, então deixa seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe este vídeo com todos os seus amigos e familiares. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixe um comentário que terei o maior prazer em responder. Muito obrigado por assistir ao vídeo e até a próxima.